Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento. Gerenciamento do que, professor? Tempo de prova, tempo para redação, tempo para resolução de questões. Isso é totalmente treinável e precisa ser treinado para que você consiga chegar bem na sua prova, no seu exame e assim conseguir, por óbvio, lograr êxito na sua jornada. Então, vem aqui. Quando nós falamos de tempo de prova, de redação e resolução de questões, nós estamos traçando aqui estratégias de refinamento de estudo. E por obviedade, estas estratégias de refinamento trazem consigo uma base de gerenciamento. E é esse gerenciamento que você deve entender que vai ser a chave para o seu sucesso. Se você não conseguir qualificar, não conseguir ter uma boa gerência de tempo, você pode estar totalmente preparado, totalmente pronto, mas na hora da prova você não consegue resolver tudo o que precisa no tempo adequado com o recorte que você vai ter disponível. Então, o gerenciamento do tempo de prova, de como resolver questões, do tempo gasto na redação, isso é um processo que demanda treino. E este treino tem que ser feito regularmente, semanalmente, mensalmente e até mesmo diariamente. Você tem que controlar o tempo gasto por questão. Você não vai ter mais do que 3 ou 5 minutos no máximo por questão no dia da sua prova. Então, se você, quando acaba de ver a teoria, vai resolver questões, estuda meia hora resolvendo questões, faz 5 questões, tem algo errado. Porque no dia da sua prova você não vai ter todo esse tempo disponível. Você não pode se enganar neste processo. Então, busque sempre quantificar esta organização e é isso que você precisa fazer. Dito isso, vem aqui. Olha só. O tempo necessário para fazer uma prova, uma redação e a resolução de questões pode variar significativamente dependendo do tipo de prova, da quantidade de questões, do nível de dificuldade e das habilidades do indivíduo. Então, preste muita atenção. Você precisa treinar com a quantidade de questões mais o tempo que você vai ter disponível. Sempre eu preciso que você tenha um simulado totalmente equilibrado, um simulado que respeite as especificidades da sua prova, um simulado que traga esta configuração. Ah, professor, eu não tenho isso, eu não consigo fazer, eu não consigo executar. Então, calma, você está fazendo algo errado. Se você está fazendo o simulado gastando mais tempo do que deveria ou não contemplando todos os requisitos básicos da sua prova, você não está fazendo como deveria ser feito. E isso vai ser um grande problema na sua preparação. Dentro desta linha, eu trago para você um ponto central na prova de múltipla escolha. A maioria das provas de múltipla escolha tem um tempo limite específico, geralmente em minutos ou horas. Certifique-se de ler as instruções e tempo disponível com cuidado. Para quê, professor? Para que na sua rotina você execute exatamente nas configurações que a banca solicitou dentro do seu certame. Professor, o que mais? Divida o tempo igualmente entre as questões, se possível. Por exemplo, se você tem 60 minutos para responder 30 perguntas,
Tente dedicar 2 minutos para cada questão. Isso aqui é simplesmente um exemplo, tá? Um exemplo básico. Em média, você vai ter 3 minutos por questão, que obviamente, a depender da prova e da banca, é um tempo extremamente apertado, porque a resolução de questões não demanda apenas um conhecimento técnico ou teórico, ela demanda uma interpretação de texto, às vezes um olhar para mais de uma fonte. Então, no seu processo de treino, procure ter esta calibragem. Olhe para essa estrutura, olhe para esta organização, olhe para esta sistematização, para que você consiga, acima de tudo, entregar algo mais similar possível do que você vai enfrentar ali a posteriori. E esse processo é um processo muito importante. Ah, professor, por que que é um processo muito importante? Porque somente a partir disso é que você vai conseguir, por obviedade, ter uma evolução sistêmica, ter uma organização. E esta evolução, esta organização é vital para o sucesso. Ah, então eu preciso ter esta organização? Sim. Esta organização é um ponto cirúrgico, é um ponto de grande relevância. Ah, maravilha! Dentro desta linha, vamos evoluir. Aí nós chegamos na redação. O tempo necessário para escrever uma redação varia de acordo com o tipo de redação, o número de palavras exigido e a sua velocidade de escrita. Por isso, você precisa escrever sempre. Ó, para escrever um bom texto, para escrever uma boa redação, para escrever algo que atenda toda a demanda necessária, eu preciso ter a constância produtiva. Só escreve bem quem escreve sempre. Aí você vai ganhando o ritmo de produtividade. Dentro desta linha, observe só. Um guia geral é alocar cerca de 10 a 15 minutos para planejar sua redação, de 25 a 30 minutos para escrevê-la, de 5 a 10 minutos para revisá-la. Isso pode variar dependendo do tamanho da redação. Geralmente, no universo do concurso, ela vai ficar entre 15 e 30 linhas. Então, normalmente, tá? Normalmente, entre o processo de inspiração construtiva, o projeto de texto, o rascunho e o texto definitivo, você vai gastar ali algo próximo a 1 hora e 10. E tá tudo bem, normal, normalzinho. Ah, ok. E aí dentro dessa estrutura de aproximadamente 1 hora e 10 minutos, eu já começo a ter essa evolução, esta sistematização, porque é dentro desta organização que você vai conseguir ter uma prosperidade produtiva. Eu tenho que fazer este gerenciamento. Maravilha? Agora vamos avançar. Eu trago para você a resolução de questões abertas. Tem ganhado muita força no mundo do concurso. Para questões abertas que exigem explicações detalhadas ou cálculos complexos, é importante ler as instruções e determinar quanto tempo você pode alocar para cada questão, com base no tempo total disponível. Isso aqui, ó, é muito variável, tá? Algumas questões abertas são mais diretas, outras podem demandar uma análise de um estudo de caso mais preciso. Então nós temos que ter este cuidado. Dentro desta linha, eu digo para você, se houver uma grande variação de pontos entre questões, algumas que valem mais do que outras, você pode decidir alocar mais tempo às questões de maior valor. Isso é uma possibilidade, tá? Você pode olhar ali as questões de maior valor para, obviamente, conseguir refinar a sua produção. Então, se eu tenho uma questão que vale 8 e uma que vale 2, você vai colocar mais energia na que vale 8.
porque ela pode te colocar dentro das vagas. Ah, professor, mas eu domino mais aqui Vale 2, então faça ela. Você tem que fazer escolhas coerentes e consistentes com a sua realidade. Nessa linha, eu digo para você, o gerenciamento de tempo, isso é vital. É essencial o gerenciamento de tempo durante a preparação para concluir diferentes tipos de tarefas. E, se possível, faça um plano de tempo antes da prova, determinando quanto tempo dedicar a cada sessão ou tipo de pergunta. Isso ajuda a evitar que você gaste muito tempo em uma parte da prova e não tenha tempo suficiente para outras partes. O gerenciamento de tempo, esta organização dinâmica, é um fator vital para o seu sucesso. E por último, mas não menos importante, lembrem-se de que a prática é fundamental para desenvolver suas habilidades de gerenciamento de tempo em exames. À medida que você faz mais provas de prática e exercícios, ficará mais confortável com o tempo necessário para cada tipo de tarefa e poderá aperfeiçoar sua abordagem. Além disso, manter a calma e a concentração durante a prova é importante para aproveitar ao máximo o tempo disponível. No seu processo de preparação, de treino contínuo para o concurso público, você tem que ir refinando as estratégias, trazendo diferenciações para conseguir elevar a sua produtividade. Cada detalhe importa muito e o gerenciamento de tempo, o entendimento de como você vai performar é um fator decisivo. Dito isso, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho. Bate aquele print, printou, marca lá o @pergunta pro Heitor, reposta aí você estudando comigo e eu vejo você em um próximo encontro. Valeu, guerreiro! Até a próxima!